Where is it? Hey there! Can you help me? Você pode me ajudar? E eu estou tentando achar um gato. But where is it? The cat is on the box. O gato está em cima da caixa. The cat is in the box. O gato está dentro da caixa. The cat is under the box. O gato está embaixo da caixa. The cat is by the box. O gato está perto da caixa. The cat is next to the box. O gato está do lado da caixa. Hello guys, aqui é a teacher Luiza da SKYLIMIT Idiomas. E será que vocês já adivinham sobre o que é o vídeo de hoje? Yes! Vamos falar sobre as prepositions of place in English, as preposições de lugar em inglês. Primeiro, temos que entender que as prepositions são palavras muito importantes para deixar a nossa fala mais clara. Além disso, a sua função é conectar duas partes de uma frase. Prepositions são palavras que nunca mudam a forma como se escrevem. Ou seja, não tem plural, não tem feminino e não tem nem masculino. Nada disso. Vamos aprender, então, o significado e o uso de algumas das mais importantes prepositions of place in English. Uma das mais conhecidas é in. Let's repeat. In. In é usado quando queremos dizer que uma coisa está dentro da outra. The pencil is in the bag. O lápis está dentro da mochila. My keys are in my pocket. As minhas chaves estão no meu bolso. It's not in Molly's room. We've looked everywhere. Agora, antes que eu me esqueça, já se inscreva aqui no canal da SKYLIMIT Idiomas para não perder nenhum vídeo e deixe seu like que nós vamos ficar muito felizes. Quem aqui também já não ouviu falar da famosa frase The book is on the table, não é mesmo? Nela temos a preposition on. Repeat. On. Nice! Usamos on quando queremos dizer que alguma coisa está sobre ou em cima de outra. Por exemplo, the hat is on my head. O chapéu está sobre a minha cabeça. The book is on the shelf. O livro está na estante. Breakfast is on the table. Tranquilo até aqui? Yes? Okay, so let's move on. Outra palavra importante para falar de lugar é under. Repeat. Under. Very good. Usamos under quando queremos dizer que uma coisa está embaixo ou debaixo de outra coisa. For example, they are under the blanket. Eles estão embaixo da coberta. The book is under the apple. O livro está embaixo da maçã. Where is it? Right under that magic carpet. E para falar um pouquinho mais sobre a palavra under, acabou de sair o live action The Little Mermaid, da Pequena Sereia. E para quem viu em inglês, sabe que tem uma música muito legal com under, a famosa Under the Sea. Under the sea, under the sea. A nossa próxima preposition é by. Let's repeat. By. Usamos by quando queremos dizer que alguma coisa está pertinho da outra. Está por perto, por ali, sabe? The pencils are by the window. Os lápis estão perto da janela. The school is by the bookstore. A escola é perto da loja de livros. There's a shoebox by the door. Tranquilo até aqui, né? Então agora nós vamos ver a nossa última preposition, nossa última preposição. Now we have next to. Repeat, next to. Very good. Essa preposition, ela tem um significado bem parecido com a anterior. Usamos next to quando queremos dizer que algo está do lado de outra coisa. Está bem pertinho, bem literalmente ao lado. The notebook is next to the computer. O caderno está do lado do computador. The dog is next to the vase.
O cachorro está do lado do vaso. This is going right next to my medallion. Prontinho. Agora nós já sabemos as principais prepositions in English. Então, está na hora de praticar. Eu vou te mostrar algumas frases e você vai me dizer qual preposition que se encaixa melhor ali. Se vai ser in, on, under, by ou next to. Vamos nessa? Number 1. My wallet. Pararara, my pocket. Se você respondeu in, very good, você acertou. My wallet is in my pocket. Nessa aqui, eu vou te dar uma dica. Como que eu poderia dizer que eu moro do lado de um shopping? Será que você consegue acertar essa? I live the mall. Yes, I live next to the mall. Nessa frase usamos next to. Very good. My cat loves to hide the bed. Essa era fácil, né? My cat loves to hide under the bed. Very good. The science book is the desk. Yes, the science book is on the desk. Leave your shoes the door. Sabe quando a gente tá com os nossos shoes, os nossos sapatos, todos sujos e a nossa mother fala pra gente deixar eles perto da porta? Vamos pensar dessa forma pra gente poder responder a frase. Leave your shoes by the door. That's it. Fácil demais esse game, né, guys? Então deixa nos comentários quais você acertou. Depois de tanto praticar, eu acho que esse assunto ficou mais fácil, né? Mas uma dica muito importante é continuar praticando ouvindo músicas e assistindo filmes e desenhos em inglês, o máximo que vocês puderem. Porque quanto mais praticarmos, mais fácil vai ficar de usar as prepositions in English. Espero que vocês tenham gostado do vídeo and bye bye!